Então, boa tarde. Matheus Machado. É, eu vou, né, do fim para o começo, talvez. Eles me escalaram para falar sobre IA, porque hoje eu sou mentor de inteligência artificial dentro de uma estrutura no Supera chamado Partners. Então, tem ah, um ecossistema de parceiros dentro do Supera, uma incubadora de empresas vinculada à USP, vinculada à Prefeitura de Ribeirão Preto, com diversos projetos acontecendo. E, assim, nesse recorte recente, né, eu vou voltar lá para o começo para me apresentar melhor, mas que eu me tornei o cara da IA, talvez aqui na região e tudo mais. Então, por isso que eles me escalaram para responder. Na verdade, ficou todo mundo assustado com a proposta, né? Então, eu falei, não, Matheus, vai lá que você vai dar conta. Eu falei, então, vamos tentar. É, eu sempre me apresento como sendo o cara de TI mais de humanas que todo mundo pode talvez conhecer, porque eu sou baiano, né? Eu nasci na Bahia e vim para Ribeirão Preto aos 18, em 2005, com a ideia de estudar cinema. Então, eu vim para estudar cinema, Walter Salles foi na minha cidade no ano 2000, fez a minha cabeça, quero estudar Que cinema, vim para maravilha isso. Ribeirão. Nós temos muito a conversar, né? Então, eu vim para estudar cinema, mas não deu certo. Consegui, fiz um mês de cursinho, mas peguei uma vaga remanescente do ProUni, e aí entra de fato o lance da computação. Eu acabei caindo num curso, uma graduação de licenciatura em ciências da computação, que ainda bem que tinha 80% de humanas. Então, aí já começa. Então, eu saí dessa graduação ainda como um típico cara de TI. Eu ainda implementava sistema, começava a dar suporte, etc. Mas ali eu já comecei, né? Agora, contando a história de trás para frente, começa até a perceber esses pontos. Naquele tempo, talvez até por conta da graduação, eu já tive essa bagagem, não só do computador, porque não era só ciência da computação. Por ser licenciatura, ainda bem, que trouxe esse complemento de sociologias, psicologias, entendimento, inclusive, foi muito interessante. Na época, 2005, ainda eram pré-projetos de EAD. E nossa turma, que é uma graduação, inclusive, nova, tem pouca gente, licenciatura em computação não é um curso tão comum. Era como se formasse um profissional perfeito para EAD, né? É bem interessante isso, que sem, é, querendo ou não, é uma inovação, querendo ou não, é uma certa disrupção que acabou sendo forçada quando chega a pandemia, né? O EAD foi né? A gente já estava andando bem nisso, mas chegou num ponto que, né, teve que fazer para acontecer a pandemia. Mas, enfim, então teve esse ponto, e aí tem uma primeira curva, que é quando a turma, eu ainda na computação e tal, mas o pessoal falou, não, você tem muito skill social para ser só um cara de TI, né? Mesmo que eu já gostava de dar suporte, eu gostava mais dessa parte. E aí me puxaram para o lado comercial. Então, o próximo ingrediente que entra nessa conta dos últimos 15 anos é uma carga bem comercial, bem de negócio, bem de business. Eu passei 15 anos vendendo softwares como SAP, ERPs gigantescos, de milhões de reais e não sei o quê. E aí eu também conto, né, o interessante disso é que eu fui tendo habilidades de ficar criando analogias, ou, né, conseguindo contar coisas complexas da computação para um público geral que não eram pessoas da tecnologia. Então, ainda assim, me parece que, sei lá, o meu percurso foi muito desse, de ficar transcrevendo o que era muito técnico para uma pessoa muito leiga, no sentido mesmo de trazer para dentro. Ou era convencer para vender, ou era convencer para educar, quando era antes disso, ou era convencer para dar um suporte, talvez. E aí, Você mesmo tem algum projeto de startup, você seu sim, lá no Supera Parque? nesse Me conta um último, pouco, conta pra gente um nesse último pouco. recorte entra isso, Aham. né? Aí entra no nascimento da inteligência artificial generativa, lá 22, novembro de 22. Um pouco antes disso, foi minha última incursão nessa área CLT, profissional, etc. E aí nem era mais tecnologia, era na Fundação Dom Cabral, que isso foi muito bom também para ter muito mais carga de negócios, ambidestrias, design thinking
enfim, muito mais repertório nisso aí. Tem esse break, e aí entra a inteligência artificial, e eu, assim, para mim foi como se tivesse ligando os pontos, assim. Era tudo que faltava e que precisava. E daí para frente, assim, vamos colocar lá. E aí entra já o Supera nesse caso. Dezembro de 2023, aconteceu primeiro hackathon da América Latina de alinhamento de IA. Foi o Alinha Hacka. Foi a primeira vez que eu participei de um hackathon. Então, assim, eu, mais velho, no meio de um monte de jovens da USP, lá dentro do Supera, fui o último a ser chamado para o grupo, né? Fui o último a ser escalado para o time, mas o nosso grupo ganhou. Nós criamos a nossa proposta era o que hoje a Anthropic fez. Porque, como a gente sabe, que a IA tem o black box e ninguém entende como que a resposta chega por causa, né, do deep learning, da generativa, sabe a entrada, sabe a saída, mas ainda fica essa parte do meio mais complexa. A nossa proposta, no caso lá, era criar como se fosse um selo Great Place to Work para as IAs, que se chamava Good AI to Use, né? Que era, né, tipo, provocar um LLM, explorar, por exemplo, uma toxicidade nela, e se ela saísse da linha, opa, tem algum problema aí. Aí voltava, refazia o teste, tentava encontrar ali como se fosse uma ressonância magnética, entender aquele ponto ali, que é o que a Anthropic está fazendo agora, para avisar, né, para descobrir onde foi aquilo ali, o cara corrige, faz as guidelines necessárias e voltava. E aí essa nossa proposta foi legal pra caramba, a gente ganhou o hackathon e, e aí daí para frente, antes eu ainda tinha como usuário, daí para frente eu vesti, adotei o negócio, fundei uma empresa chamada Ascendero para falar só sobre isso e daí para frente é 24 horas com inteligência artificial. A minha, assim, o que eu faço muito, 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 muito é essa parte educativa e quase que de evangelização, né? E aí, por último, ainda, o ultimíssimo ingrediente nesse negócio formativo até é a psicologia. Eu estou no segundo semestre da psicologia para conseguir colocar um outro ingrediente nessa mistura toda. Olha, surgiram tantas coisas para a gente conversar, desde metodologias de ensino ligado à IA, porque você deu aula Sim, disso, você fez sim, licenciatura, coisa que eu sim, nunca tinha sim. ouvido falar, É, achei é, maravilhoso. é. Inclusive, é uma disciplina que eu estou dando e começando a estudar isso agora, quer dizer, vou dar, né? Tem um curso em Aham, vista na PUC, e aham. eu sou professora há muito tempo, mas é um desafio, porque eu sei Sim, de metodologias. Parece que a metodologia agora, para esse ensino cada vez mais imersivo na inteligência artificial e que a gente estudando, por exemplo, o PBI, é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, a estratégia digital, que eles falam, e outros relatórios que vão falar do impacto da IA na área do trabalho, impacto da IA na educação, uhum, que falam, todos falam, a gente precisa de letramento digital, novas parte técnica, sim, mas outros também colocam que a gente precisa estimular cada vez mais criatividade, sim. pensamento crítico, imaginação, soft skills. A autonomia, né, de dizer que e deixar sempre claro que as IAs, por mais fantástica que seja, né, elas são, e a tecnologia também, elas são sempre ferramentas, elas não vão ser autoras de nada. Então isso é uma coisa, e aí eu falo mesmo assim, eu tenho, e ainda acho que é o começo, mas eu tenho, por exemplo, essa semana específica, na segunda-feira foram duas palestras, terça-feira foram três eventos, quarta-feira foram dois eventos, ontem teve evento. Eu estou falando para umas 500 pessoas numa semana, no mínimo. E eu recebo muito convite de universidades, de faculdades da região aqui. Já quase coloquei bandeirinha em todas elas e tenho o maior prazer em fazer isso, assim. Sempre Mas que me tem fala um convite pouquinho como mais sobre esse. as metodologias. Você Uhum, acha que a gente uhum, precisa criar uma nova metodologia ou dá para misturar várias, desde Paulo Freire, uhum, Universidade para a Liberdade, Empoderamento, outros autores que vão falar Learning by Doing, daí vocacionada a projetos, que eu sou uhum, da área das humanidades, talvez na área das humanidades não é tão praticado, mas em outras áreas, áreas de tecnologia, me parece que sim, né? uhum, Você acha, me uhum. fale um pouco isso das metodologias que até você aplicou, ou como você vê também daqui para frente, precisamos criar uma nova metodologia de ensino
para lidar com esses desafios nas duas frentes, pessoas totalmente leigas que não sabem nem essas questões básicas do letramento Uhum. digital, mas também só o letramento digital me parece que é o primeiro passo, né? Sim, Mas sim, não sim, suficiente também. sim, sim. Eu vejo, mais do que metodologias até, porque eu nem tenho tanta, né, assim, no método específico, mas eu digo assim, da vivência. É, uma coisa que eu percebo, as gerações, a minha geração, geração atual, que vamos dizer que nesse tempo dos computadores, ela sempre foi, a tecnologia sempre desmereceu as gerações mais velhas. Mas ela, ao mesmo tempo, teve que correr atrás para ir atrás de entender a microcomputação mesmo, microinformática, computação, digitação, computadores, etc. E aí chega a IA generativa também, acho que o processo andragógico com eles é muito mais tranquilo também, né, colocando primeiro esse para fazer um contraponto. É, e aí quando chega também a generativa, por último, né, colocando assim essa geração com uma boa fluência num computador, que ele, apesar de parecer ultrapassado, o celular vai ser ultrapassado daqui a pouco. Eu quero fazer esse contraponto com os jovens. Então, essa geração mais, né, mais experiente, quando chega também a generativa, que a gente também já vai mudar a forma de lidar com ela no dia a dia. A gente está acostumado nos últimos 10, 15 anos a fazer perguntas para Google, de sintetizar o pensamento, né, de simplificar as coisas do pensamento, sabe? Vem fazendo um trabalho para simplifica, simplifica, porque não adianta, porque o recurso finalista, né, o final sempre de quase todo mundo é buscar no Google alguma coisa, né, buscar as respostas por ali, e aí sintetizava-se o pensamento até chegar numa pergunta específica. Todo mundo acabou aprendendo isso, virou um cacuete, talvez. E aí eu percebo que nas IA generativas as pessoas continuam fazendo isso. Está começando a mudar, por conta até dessa conversa. E aí entra essa questão que eu estou falando. Acho que é um ponto importantíssimo que a gente tem que trabalhar, sabe? Acho que começar daí. Para todos eles. Mas, assim, quem tem mais experiência, essa virada vai ser, não é, na minha visão e nessa experiência, não é a pergunta, mas é delegar. Porque a IA não é mais. Ela já vai entender, mesmo que você conte uma história inteira, fale de coisas que não têm sentido ali. A IA generativa tem a capacidade, nós sabemos disso, de tirar o que não importa e prestar atenção só no que importa. Vide o artigo de 2017, Attention is all you need. Né? Transcrições de texto, por exemplo, note takers, é super eficiente justamente por isso, porque ela tira tudo que não presta e presta atenção só no que é relevante. Ok, pessoas mais experientes já tiveram, nem que seja com filhos, a possibilidade de mandarem alguém ou mandarem algo, que é exercitar uma habilidade de delegar. Quando você delega a alguém algo com uma tarefa que você já sabe que você quer. Inclusive, você já sabe que não quer quando você delega, não é isso? E essa habilidade no lidar com as IAs generativas, porque o usuário, a gente tem que pensar também, né? Que é a forma que eu penso também no usuário, na ponta ali, no desenvolvimento da pessoa, do ser humano. É, quando ele começa a perceber, e aí eu vejo isso nas aulas, nos treinamentos que eu vivo fazendo, quando eles começam a perceber que não é fazer pergunta para um chat GPT, e aí até para isso, porque ele não tem a função de te dar conselhos, como você já estava talvez acostumado e esperando. Não espere isso dele. Espere e vai trazer muito mais valor quando você delega a ele uma função. E aí, quando você faz isso, você economiza tempo. Até para delegar, você precisa raciocinar bastante. E não é só fazer uma pergunta e sintetizar, entende? Agora, o contraponto, jovens, e geração Z, e aí eu tô tendo muita experiência, inclusive na faculdade, que eu tenho muitos colegas, a grande maioria geração Z, e nas universidades que eu vou também eu pego. Eles se especializaram muito em smartphones. E a habilidade com microcomputadores parece bobo, mas assim, o mercado de trabalho ainda tem. Os computadores, notebooks, desktops, etc., vão continuar nas empresas por muito tempo, que vai ser o meio de trabalhar. Mas eles entendem quase tudo no celular, que logo desaparece. Assim, no meio corporativo não se usa celular. Então isso já é uma coisa que precisa correr atrás. Tipo, eu falo, eu já falei em vários lugares da minha frustração, já falei para meus colegas. Eu esperava que no mínimo eles soubessem usar um Google Drive. Esperava que no mínimo eles Nossa, soubessem que usar. surpresa isso, uma Exato, surpresa para mim. E aí, tipo assim, talvez é porque isso é uma coisa que eu presto muita atenção, porque é do meu dia a dia, usar computador, essas habilidades mesmo.
né? Que agora virou uma coisa super relevante. É, e aí eu presto atenção justamente nisso. Assim, eu falava, gente, entra lá no Drive e faz tal coisa. Todo mundo olhando, tipo, o que que é Drive? Como assim? Matheus, deixa eu te falar uma coisa, Tem... porque a gente está falando de IA Uhum, generativa, uhum, e você sabe, vários relatórios têm saído, desde um que eu peguei, o G7 Hiroshima, que fala da IA generativa, daí falando que aumentou um pouco os riscos, não é? Porque me parece que há uma maior opacidade, mais dificuldade de accountability e um maior uso, tá todo mundo usando também. sim. Então, alguns sites, o observatório da OCDE que tem um observatório com incident tracker que põe todo em tempo real os incidentes, a Stanford University, outros relatórios apontam que está crescendo o número de incidentes, aumentou na IA generativa, porque também tem riscos específicos, e agora o hype da vez é a IA agente, que está falando disso. Uhum, E com IA agentes, não sei se você viu, também saiu alguns relatórios de alguns experimentos, inclusive com a Anthropic e com a OpenAI, de que dá a impressão, eu li só os resumos e uhum, notícias, eu não li o relatório inteiro, uhum, porque daí já começa também, pega um pouco a parte mais técnica, me falta um pouco de conhecimento na parte técnica, mas eu sei que é da técnica, vamos conversar um uhum, pouco sobre isso. Me sim. parece, olhando. E as notícias, eu até dei uma entrevista sobre isso, dei duas entrevistas sobre isso, porque está causando muito alvoroço, porque essas notícias e o relatório dá a entender que é uma protoagência. Porque qual foi o experimento? Eles deram a função XYZ e a última função seria desligue-se. E daí a EA, a gente quis evitou ser desligada por meio de chantagens, de Uhum, divulgar dados pessoais. Teve outra que eu ouvi de um podcast do Ronaldo Lemos discutindo essa situação também. Ele até uhum, acrescentou que num ambiente controlado, foi um experimento não real, uhum, mas até uhum, mesmo simularam a situação que um ser humano, se eles não fizessem tal finalidade, é, uma pessoa iria morrer, mas a IA teria que se desligar. E deixou a pessoa morrer no cenário uhum, hipotético. uhum, Então, como que uhum. você vê isso? O deceptive alignment, alguma coisa assim, né? Que se fala, gente que misalignment tem esse Desalinhamento relatório. dele, né? É, Uhum. é uma protoagência? Como que a gente resolveria isso? É um perigo real? Estamos muito aí meio na distopia. Como que você vê essas questões? A questão do compliance para fortalecer, mitigar riscos de um sistema que é mais opaco, não é? Que me Uhum, parece. uhum, uhum. Eu vi isso também. Esses relatórios acho que são do começo desse ano, alguma coisa assim. Não são assim tão recentes. Isso, E janeiro de são, 2025. e eles são bem. Eu fico um pouco receoso quando se coloca isso. As pessoas já têm medo da tecnologia, aí se coloca esse tipo de coisa, elas ficam com mais medo ainda. Estão em ambiente controlado, é tudo feito ainda. São necessários esse tipo de teste, é igual fazer crash test no carro para descobrir os pontos de fissura para corrigir antes de colocar em público. É, é, naqueles, naqueles steps de evolução da IA, que a gente está lá no terceiro, né, de certa forma, com alguns agentes ainda não autônomos, eu sempre falo que a gente tem que ficar nesse terceiro ponto aqui, antes de chegar nos dois últimos ali, de ter uma IA, o agente aqui mesmo. E isso só torna claro que a gente precisa ter mais tempo e focar muito mais nessa parte. Agora é o momento, assim. Tecnologicamente, a gente chegou num, não em platô nem nada, mas a gente chegou num ponto que a gente já tem estrutura suficiente para conseguir evoluir. Porém, a gente precisa segurar um pouco para mais pessoas entenderem o que está acontecendo e poderem se posicionar também nisso, para que a gente consiga decidir mesmo se a gente vai, acho que vai chegar num ponto assim, a gente decidir se vai querer ter esse tipo de protoagência, esse tipo de agente tão autônomo assim. Eu sou super tecnofílico, assim, viciadíssimo. Se pudesse, eu falo que se pudesse, eu me inscreveria para fazer um implante BCI de verdade. Assim, eu quero estar um dos primeiros da fila. Porém, uma coisa que, por outro lado, sempre me assusta é uma automação sem controle zero, assim. Acho que é uma das coisas que nem que a gente vai ter que ter de rédea, nem que seja um second check das coisas e nunca deixar direto, sabe?
Matheus, mas Uhum, voltando um pouquinho agora na questão das startups, inovação, esse ecossistema de inovação, que a gente teve avanços, porque tivemos várias legislações que facilitaram as parcerias público-privadas, tentou-se diminuir um pouco da burocracia, a parte uhum, de financiamento, de impostos. E conversando com algumas pessoas na área, me causou surpresa os seguintes dados. É aqui mais com o pessoal do Inova USP de São Paulo. Vamos ver se é mais ou menos esse quadro que vocês veem aí. uhum, Eles falaram que a maioria das startups, não, que eles também unidos, né? Que eles vão ter agora também em Ribeirão Preto, que é uma incubadora, alguma coisa assim, para as startups, falaram a maioria não estão ligadas à IA, que foi uma surpresa para mim. Então, a uhum, maioria das startups que se inscrevem e desenvolvem não tem ligação com a IA. E outro também que foi um nicho específico, essa foi até uma apresentação ontem que eu estive, um nicho específico de biotecnologia falou que 90% das startups que criadas morrem depois de 1 ou 2 anos. Como que é esse quadro aí ligado às IAs? Como que são as startups aí no Supera Park? Como que é esse ecossistema aí? uhum. O tempo delas eu não vou conseguir te trazer com precisão, porque eu não estou tão dentro ali, né, diariamente. Eu atuo quase que on demand nessa parte das mentorias. Mentorando-os, eu creio que também, assim, eu concordo contigo. Eu também fico surpreso. Eu esperaria que tivesse uma fila maior e uma demanda maior deles, no mínimo no entendimento do que seria aplicável aos negócios com IA. Eu já atendi, colocar acho que quase 10 startups do Supera, mas eu percebo também que algumas, acho que a metade delas avança para ter outras sessões de mentoria, tendo entendimento. Porque o que eu percebo que ainda tem dúvida e que talvez corrobore com isso das pessoas, das startups ainda não estarem adotando tanto a IA. E ainda mais numa startup que é muito lean, é muito pouca gente para fazer tanta coisa, e a própria responsabilidade da startup de fazer coisas rápidas, né? Talvez por isso que tem esse tempo. Uma empresa normal, uma empresa sem ser startup, sem ter a cultura startup, tem uma taxa de 3 anos para morrer, né? E uma startup morrer em dois, tendo essa filosofia de testar rápido, errar rápido e pivotar rápido, talvez não esteja tão fora muito disso, né? Porque a cultura da startup é fazer, tentar, qualquer coisa deixar de lado, seguir, ver o que presta, o que não presta. Mas eu percebo que talvez, e aí uma coisa que a Fundação do Cabral me trouxe, a gente gasta muito tempo, muito tempo na execução e não gasta muito tempo na estratégia. E a startup também, infelizmente, acho que acaba virando um negócio geral para tudo quanto é tipo de empresa. E aí, essa falta de tempo de estratégia, ou deixar a estratégia só para virada de ano e não ficar pensando nisso. Uma coisa que eu aprendi na Fundação No Cabral é usar um Pareto 80-20, e nos 80 ainda ficar 40 olho para dentro, 40 olho para fora, 20 executo. 40 olho para dentro, 40 olho para fora, 20 executo. É, e aí eu percebo que ainda tem muito disso, assim, eles ficam muito na operação e quando despertam para IA, ainda tem aquela sensação de estar despertando tarde demais. É, ainda tem, assim, o que eu percebo muito ainda é não entender como que encaixaria no negócio deles. O que que precisaria, talvez, desprezar? Porque precisa ter uma escolha, né? Se eu vou colocar uma IA no meu negócio, como produto, às vezes eu preciso e eu percebo que eles não querem abrir mão de alguma coisa para colocar IA. Mas eu sempre sugiro que é muito mais interessante começar com a IA na operação da startup, para ajudar na estratégia, para ajudar que ela ultrapasse esses 2 anos, talvez, e que viceje, e não focar na IA como produto entregável ainda, sabe? Porque o produto deles é o que gira, a startup geralmente gira em torno do produto ali, né? De um problema de um produto. E aí, quando eles ficam nessa ansiedade de querer colocar IA aqui dentro, começa, sabe, perder foco e etc. E o maior problema deles é na execução das coisas, E né? de Na modo operação geral, do além dia. desse problema relacionado à IA, como que você vê, o que que a gente precisaria para avançar, enfrentar os principais desafios e avançar? Porque me parece,
por exemplo, a gente tem um ecossistema bem robusto e as áreas principais, daí eu não sei se eles olham para isso, se vocês olham e dão preferência por montar startups naquelas áreas prioritárias do próprio estado, onde você vai ter mais Sim. facilidade de ter, que é agronegócios, aeronáutica, É. Amazônia, acuviário, biotecnologia, energia espacial, né? Essas áreas Uhum. principais, se eles olham para isso, se é um ponto interessante para se observar e talvez ir por, pelo menos quem está começando, sem muito dinheiro, ir para esse nicho. E parece que teve uma redução também de investimento público desde da época da pandemia para cá, Pra por causa cá. de da crise. Então, teve uma diminuição aí de ofertas de financiamento. Parece que teve um desalinhamento com políticas públicas também. Pinep teve Para a gente bastante coisa, fechar né? essa É. última pergunta, seria como você vê os principais desafios, se você olhar para se você tem experiências do exterior que possa colaborar, se a gente pode aprender com algum case de sucesso, alguma coisa que falta aqui também, como que você vê esses E aí, lá de fora desafios? eu não conheço muita coisa. Uhum. É, eu conheço mais as daqui. O que eu vejo muito de desafio mesmo é as pessoas entenderem que a IA ainda não é nada milagroso, ainda é tudo muito cedo, ainda mais a IA generativa. Eu acho que as pessoas precisam parar, respirar e ter tranquilidade de compreender o que está acontecendo, assim, sabe? Com as ferramentas, com a IA generativa, com o próprio negócio, porque se se desespera e quer colocar de qualquer jeito só para poder aparecer às vezes no marketing, colocar já está começando a ter o AI wash, né? É, sabe, lavar as coisas com IA, colocar tudo com IAzinho assim. Eu vejo, eu converso com o pessoal muito sobre isso. Olha o ROI da IA, e aí saiu naquele último artigo do MIT, que já começa a dividir os projetos em 95/5. Já tem a primeira divisão, né? Tipo assim, já tem 5 que dão certo, 95 já não estão dando certo. Que é, inclusive, a própria curva de adoção dos early adopters lá, os 2,5 lá, os primeiros 5% ali dos early adopters, está bem dentro ainda do que se prega nessas curvas de adoção. E aí mostra que esses 5% que dão certo não estão no front, colocando marketing ou colocando dentro do produto. Olharam lá para a operação e começaram a colocar IA bem no comecinho ali, num fluxo, numa automação pequena, alguma coisa nesse sentido. E o Supera Park, ele pode ser qualificado como uma incubadora? Como É que uma se... incubadora, é Uma uma incubadora, incubadora. é uma E incubadora. ali, como está em Ribeirão Preto, me parece que o agro deve ser, assim, deve ter bastante Saúde. projetos. Saúde? Saúde, Ah, saúde, saúde, saúde. Quase 100% saúde, fintechs também algumas. Tem uhum. algumas agritechs, mas ainda é minoria. Ainda é E na minoria. De área da startups, minoria. educação? Poucas edutechs também, Olha, edtechs. Poucas, 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 uhum. poucas. Agora o health tech é o que manda. Aqui Olha, e é. fale só para terminar, que eu não estou querendo terminar, é tão gostoso o tema, mas só para a gente terminar agora mesmo, os dois últimos minutinhos, você puder citar um desses casos que você acha interessante, alguma dessas que você fez mentoria. Uhum. Tem uma que eu acho muito, muito, muito legal, assim. Esses eles ainda conseguem colocar IA em todos os pontos. Inclusive, a gente está trabalhando muito. Chama Doutor Fisiologia. Eles são uma empresa que gera conteúdo qualificado é, de saúde, de ciência, para clientes, por exemplo, um laboratório Fleury. Quando ele precisa colocar alguma coisa num blog ou fazer alguma publicação, ele precisa ter um embasamento científico e não pode colocar qualquer coisa ali. Então, a Doutor Fisiologia entrega conteúdo já pronto para eles, do nicho deles, com pesquisa, coisas atuais, coisas relevantes. Bacana. E aí eles já têm criaram algo como uma Netflix, né? De geração de conteúdo qualificado, auditável, tanto que os redatores todos são doutores em biologia, né? São todos que trabalham ali. A IA está ajudando, não na redação, mas ajuda em outros pontos, entendimentos, SEOs, por exemplo, e outras coisas assim de marketing. E parece ser alguma coisa simples, mas é uma enorme responsabilidade levar conteúdo de saúde, né? Levar conteúdo, levar informação qualificada sobre saúde, coisas educativas.
Então, tem a forma correta de escrever, tem um conteúdo certo, tem coisas que se pode, tem coisas que não pode colocar. E Então, eles daí a são, empresa fica no Super eles até ficam a obra. incubados. Ainda estão? Sim, ainda E- estão lá, ainda estão lá, aham. ainda estão Normalmente lá. ficam uns 2 anos. Eu acho que tem empresas que eu sei que tem mais, alguns Uhum. outros têm mais anos. E eles, inclusive, estão abrindo mais espaços, né? Tem uma parte nova lá que é uma estrutura, a maior estrutura de containers da América Latina, que é o Supera Container Park. Ficou muito Nossa. interessante também, com mais vagas para startups. E aí vai conseguir, e aí a ideia também é abrir para mais do que health techs, E né? para quem quiser, o caminho das pedras é pelo próprio site do Supera, fazer uma Pelo próprio site do proposta. Supera Eu e vou fazer uma visitar. proposta lá. E visitar o Supera. Eu falo que é um lugar muito gostoso de visitar. Quando eu vou falar com os jovens, eu falo que parece aqueles laboratórios de ficção científica. E, de fato, tem uma startup lá que eu acho muito legal, que eles fazem, a partir de célula-tronco, pele humana para fazer Não, teste e não fazer teste, por exemplo, em animais ou em seres humanos, testes que cosméticos, maravilha, que etc. E aí eles maravilha. fazem, né, nas plaquinhas de Petra, é muito legal. Que Bem legal. interessante, bem futurista. Ou presente, na Ai, verdade, né? eu vou visitá-los em breve. Sim, sim, venha visitar, venha visitar. Avisa que a gente já monta Tá bom, uma tá recepção bom. bacaninha, um tour. É muito legal, assim, um ecossistema legal. O pessoal de Ribeirão é bem animado. Será que é o Já tô maior quase me sentindo Ribeirão ecossistema Preto. do Brasil que a gente tem? Não, não, infelizmente não, mas é um dos maiores, mas é um dos Uhum, maiores. E a gente trabalha uhum, dioturnamente. Acabou de ter anteontem, ontem, o Agrotech BioHealth, que também foi um congresso interessantíssimo uhum. sobre isso. Eu fui lá também fazer um painel para falar de IA, que está na moda. Matheus, muitíssimo obrigada. Eu Foi um que agradeço. prazer, muito Espero ter gostoso. conseguido te responder Foi direito. muito bom e ficamos em contato. E em breve agendaremos aí uma visita com muito prazer. Por Muito favor, por obrigada, favor. muito Sejam sempre obrigada. bem-vindos. Um ótimo dia. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado.